Neste vídeo seguirei com a missão que Deus me confiou: colaborar para o aperfeiçoamento do estudo bíblico. Bem-vindo ao canal Falando de Sonhos. Sou Inácio da Silva e neste vídeo vou falar sobre o que significa a língua dos caldeus. Mas antes de falar sobre o tema, eu gostaria de lhe fazer um convite. Se não é inscrito no canal, inscreva-se. É importante para o canal. Se gostou do vídeo, deixa seu like. Ative o sininho, ative todas. Assim você estará recebendo todos os vídeos no momento em que ele for postado. E agora também temos a novidade. Se você deseja colaborar com o canal para a manutenção do canal, com qualquer valor, ative o valeu e colabore com qualquer valor, vai ser muito útil para o canal. O que significa a língua dos caldeus? Para nós entendermos, eu vou ler na Bíblia, no livro de Daniel, no capítulo 1, no versículo 3, 4 e 5. Ali vai explicar sobre como Daniel foi escolhido, ele e seus 3 amigos, para estudarem a língua dos caldeus durante 3 anos. E após ler esse trecho, eu vou explicar então o que a Bíblia fala sobre o que significa a língua dos caldeus. O rei deu ordem ao chefe de seus eunucos, Asfênis, para trazer-lhes jovens israelitas, oriundo de raça real ou de família nobre, isento de qualquer tara corporal, bem proporcionados, dotados de toda espécie de boas qualidades, instruídos, inteligentes, aptos a ingressarem no serviço do palácio real. Ser-lhe-ia ensinado a escrever e a falar a língua dos caldeus. O rei destinou-lhe uma provisão cotidiana, retirada das iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia. A formação deles deveria durar 3 anos, após o que entrariam a serviço do rei. 2 pontos é importante prestar atenção nessa leitura. É quando o rei classifica o jovem que ele quer que seja escolhido. Oriundo de raça real ou de família nobre, sem nenhuma tara, perfeitos e, podemos acrescentar mais, ambiciosos por poder. É neste sentido que o rei tinha interesse. E o segundo ponto é quando o rei fala, precisa estudar 3 anos a língua dos caldeus. Esse é o ponto crucial que nós devemos prestar atenção para entender em que Daniel e seus amigos se transformaram após os 3 anos. Porque no livro de Daniel, no capítulo 1, explica, eles estudaram 3 anos. E após esses 3 anos, Daniel foi homenageado, condecorado. Ele recebeu a maior honra que alguém da Babilônia desejaria receber, e não recebeu. O nome do Deus babilônio. Que para qualquer pessoa receber o nome do seu Deus, do Deus que ele acredita, é uma honra. E Daniel foi honrado, homenageado, condecorado com o nome de uma estátua pagã. Mas era o que o povo babilônio e o rei Nabucodonosor acreditavam como um Deus. Para ficar mais nítido o que significa a língua dos caldeus, eu vou ler o que está escrito no rodapé da Bíblia Ave Maria. O que significa a língua dos caldeus? Então, quando nós entendermos o que significa a língua dos caldeus, nós vamos entender em que Daniel estudou 3 anos para se formar. Caldeus, aqui não designa o povo aramaico estabelecido em Babilônia, mas a casa dos magos que se ocupava com a astrologia, adivinhações e assuntos religiosos em Babilônia. Serviam-se de uma língua e de uma escrita já fora de uso entre seus contemporâneos. Então vamos entender por parte. Povo aramaico da Babilônia. A língua utilizada pela Babilônia era aramaica. E a língua dos caldeus já era uma linguagem fora de uso, só utilizada pelos caldeus, pela casa, pela Caldeia.
que era os magos, adivinhos e astrólogos do rei. Então Daniel estudou para ser líder dos caldeus, ser líder da parte religiosa pagã da Babilônia. Nós devemos entender assim: Daniel foi instruído 3 anos e levou com honra o nome do deus babilônio, Baltazar. Era uma estátua, não era Deus, isso nós sabemos. Mas para o rei babilônio, ele simbolizava Deus. Ele acreditava que aquela estátua era Deus. E a honra de Daniel em carregar o nome dessa estátua e liderar o povo dos caldeus, aqueles que eram instruídos numa linguagem que o povo não conhecia. Imaginem os líderes religiosos de uma nação falando uma linguagem que diriam falar em línguas. Era o Espírito Santo falando naquele momento. Nesse sentido é que eles falavam? Lógico que não era. Era tudo ensaiado, era tudo treinado. 3 anos de estudo e os outros líderes, com certeza, mais tempos ainda. E Daniel se tornou um líder deste clã. Com essa explicação fica muito claro qual o objetivo do rei e em que Daniel aceitou, porque ele jamais discordou, ele não reagiu contra. Pelo contrário, ele estudou durante 3 anos essa linguagem que era como único objetivo enganar o povo. Uma linguagem que só os líderes religiosos, líderes pagãos, lógico, mas era líder religioso na Babilônia, sabiam falar. Poderiam falar, escrever junto com outras pessoas e não saberiam o que eles estavam fazendo. Isso era o que Daniel e seus amigos aprenderam. E a partir dali, desse momento, eles passaram a servir o rei babilônio. Em todo o livro de Daniel está Daniel sempre defendendo o povo babilônio, ou, melhor dizendo, promovendo o seu nome, o nome do rei babilônio e o nome do falso deus babilônio. Para ficar mais claro, para nós entender com mais nitidez sobre os caldeus, sobre a Caldeia, vamos ver o que Deus fala através de Jeremias. Escutai, portanto, a decisão do Senhor a propósito da Babilônia e seus desígnios contra a Caldeia. Sim, serão arrastados à morte como débeis cordeiros, e seus campos serão devastados. Aqui nós vemos que Deus classifica a Caldeia, os caldeus, como algo a mais da Babilônia. Além de castigar a Babilônia, um objetivo direto com os caldeus. Caldeus que Daniel estudou 3 anos para ser um caldeu. E no capítulo 51 de Jeremias, no versículo 24 e 25, Jeremias volta a mencionar os caldeus, em que Deus tem algo específico contra a Caldeia, contra os caldeus, contra a organização religiosa pagã da Babilônia, porque eram 2 coisas diferentes. O que? O povo babilônio, a nação, fazia contra os cristãos, era uma coisa, mas no sentido religioso era o que a Caldeia, o que os caldeus faziam. Mas a Babilônia e aos caldeus retribuirei ante vossos olhos todo o mal que fizeram a Sião, oráculo do Senhor. É contra ti que me lanço, monte destruidor, oráculo do Senhor, tu que destróis toda a terra. Contra ti vou estender a mão para precipitar-te do alto dos rochedos e fazer de ti montanha em chamas. Aqui nós vemos de novo Deus falando sobre os caldeus. E então nós vamos entender, se Daniel e seus amigos estudaram 3 anos e passaram a fazer parte no alto escalão do rei, como um caldeu, significa sim que Daniel e seus amigos não são fiéis ao Deus cristão. E portanto eles são, tanto Daniel quanto seus 3 amigos, os falsos profetas. Mas a Deus, o líder,
aquele que leva o nome do Deus pagão e sempre esteve à frente liderando, juntamente com o rei babilônio, foi Daniel. Tanto é que em livro de Revelação, outras partes na Bíblia, existe o rei babilônio e o falso profeta, que é Daniel. E no capítulo 51, versículo 34 e 35, novamente Jeremias volta a mencionar o que Deus pensa sobre os caldeus, sobre a Caldeia. Tragou-me, partiu-me Nabucodonosor, rei da Babilônia, deixou-me qual vaso vazio, engoliu-me como faria um dragão, enchendo o ventre do que há de melhor eu possuía, e expulsou-me. Recaia sobre Babilônia a nossa carne dilacerada, dizem os habitantes de Sião, e sobre a Caldeia o meu sangue derramado, diz Jerusalém. Veja bem como é importante aqui a gente acompanhar de forma imparcial o que Deus quer nos revelar. Através de Jeremias, Deus mostra, foi Nabucodonosor o causador de Daniel se tornar um falso profeta. Então diz aqui, o que eu tinha de melhor, Nabucodonosor sugou, como um dragão. E a Caldeia volta novamente a ser mencionada. Nabucodonosor representa o poder, mas a Caldeia, os caldeus, representa a parte religiosa, que desviavam o povo cristão do verdadeiro cristianismo, faziam adorar falsas estátuas criadas no mundo pagão. Com esse texto bíblico, fica nítido o que Deus vê sobre Nabucodonosor, sobre Daniel e sobre os caldeus. E nós podemos entender que os caldeus eram uma organização que não seria religiosa, um povo pagão, adivinho, astrólogos, magos, todos participavam com o único objetivo, enganar o povo, conquistar o povo por enganação. E Daniel serviu exatamente neste sentido. Por ambição, aceitou o nome de um deus pagão, aceitou estudar 3 anos, uma linguagem que tinha único objetivo, enganar o povo, e assim Daniel se transformou em um falso profeta, condenado por Deus.